Terceira e última parte, então, da videoaula de hoje, um processo chamado de hidroforming. Chama-se hidroforming justamente por causa que a conformação se dará através de um fluido que irá exercer uma pressão ou um esforço de compressão sobre um material a ser conformado, geralmente ou uma chapa ou um tubo. Então, as vantagens é uma complexidade a partir de uma geometria plana, um aumento da relação da resistência mecânica e peso, da economia de mão de obra e de material. Vamos passar um videozinho que mostra pra gente aqui como funcionam então as características da prensa de hidroforming. Então aqui, ó, a chapa vai entrar plana aqui no nosso esquema, isso, a chapa plana, e agora através de uma pressão hidrostática de um fluido hidrostático, a pressão de conformação ou a tensão de compressão vai fazer com que a chapa plana tenha este formato aqui, ó. Vamos ver como é que ele se desenrola. Aumenta-se a pressão do fluido hidrostático e ele adquire este formato aqui. Então, basicamente, esse é o processo chamado de hidroconformação. Aqui agora nós vamos ver a prensa e o processo de hidroconformação. A chapa plana, e notem que é muito rápido aqui, ó, o marcador da pressão. Notem que é muito rápido o processo. Nós temos aí a peça pronta aqui, ó. Beleza, turma? Voltando lá, então. Nós temos, então, corte e furação são feitos por um processo de estampagem. Dependendo do tipo de material, a tensão deve ser maior para um tipo de material do que para outro. Por exemplo, a tensão é maior para a estampagem de aço inox do que para um aço comum. E os principais parâmetros são o aproveitamento da chapa, os principais parâmetros do processo, aproveitamento da chapa ou layout da tira, as folgas entre o macho e a matriz, punção e matriz, forças envolvidas na operação de corte, são as forças de cisalhamento, e o dimensionamento da matriz e a especificação para as molas que fazem o retorno das ferramentas utilizadas nas operações de corte e furação pelo processo de estampagem. Então, vamos colocar aqui, ó, uma porcentagem de utilização desta tira de chapa. Então, utiliza-se esta formulinha aqui para o percentual de aproveitamento, ou seja, a economia do material é o aspecto mais importante que justifica a utilização racional da matéria-prima. Então, a porcentagem de utilização da tira é dada pela fórmula superfície total da peça vezes o número de peças boas por chapa, peças inteiras, por exemplo, peças inteiras e boas, bem formadas, vezes 100, dividido pela superfície total da chapa, que é a largura vezes o comprimento. Então, tanto a superfície total da peça em área quanto a superfície total da chapa em área vão nos dar essa porcentagem de utilização. Então, aqui dá para ver que uma tira de 27 milímetros aqui, ó, as tiras são iguais aqui, eu tenho um aproveitamento maior desta tira do que desta aqui. Por quê? Porque eu reposicionei ou eu posicionei os meus produtos de modo a aproveitar. Então aqui, ó, eu tenho uma perda, toda essa parte branca aqui é perda, perda que vira sucata. A perda aqui é menor do que aqui. A área da peça é a mesma, 107,7 milímetros quadrados. A área da peça é a mesma, não mudou, eu só girei ela aqui, ó, peguei aqui e girei. E o aproveitamento desta tira de chapa é 42%
o aproveitamento desta tira de chapa é 53,8% numa barra ou numa bobina de 30 metros, por exemplo. Então, uma das coisas que eu tenho que considerar é o posicionamento da peça na tira. Aqui o posicionamento é muito melhor. E uma outra coisa que eu preciso considerar também é a quantidade de peças que são feitas por golpe. Aqui eu tenho 2 peças por golpe. Se eu tiver 3 peças por golpe, por exemplo, eu já posso utilizar uma tira maior e eu posso utilizar um aproveitamento maior. O aproveitamento aqui é 56,7 e o aproveitamento aqui era 53,8. Aqui eu aproveito mais o material do que neste exemplo aqui. Porém, aqui eu tenho 2 peças por golpe e aqui eu tenho 3 peças por golpe. Obviamente, o custo do ferramental para se fazer 3 peças por golpe, obviamente, é maior e deve ser considerada no custo do ferramental. Nesse caso, o volume de peças a ser produzida é que vai ser determinante para se escolher um ou outro tipo de ferramental. Beleza? Aí nós temos as ferramentas que são ferramentas simples, ferramentas modulares ou por módulos, ferramentas progressivas que executam várias operações e as ferramentas chamadas de transfer. Vamos explicar cada uma delas aí. Essa aqui é uma ferramenta simples, ó, que eu faço a dobra, uma dobra simples. Aqui também um repuxo simples. Ferramenta modular, aqui eu faço, por exemplo, 2 operações. Eu faço o blank cortado e a dobra do primeiro estágio, ó, tá? Dá para ver aqui que quando a prensa desce e a ferramenta superior e a ferramenta superior se encontram, eu faço 2 operações com a mesma batida da prensa. Então, uma batida de prensa é igual a 2 operações. E aí ela vai para uma outra operação para se dar o formato final, a dobra final e o produto final. As ferramentas progressivas, então, são ferramentas que são utilizadas quando eu tenho produtos muito complexos, o número de operações ou condições de resistência dos elementos da matriz também não favorecem, ou seja, o número de operações precisam ser muito grandes para eu formar a peça, ou a resistência dos elementos também é muito grande. Eu preciso considerar tudo isso para saber se eu vou utilizar uma ferramenta progressiva. Desta forma, a cada golpe da prensa, a tira é introduzida na ferramenta, deslocando-se um espaço determinado, caracterizado como passo da ferramenta. Vamos mostrar para vocês agora como é que é feito uma ferramenta progressiva. Repuxo. Deixa eu ver se eu tenho uma aqui. Acho que não é ela não. Essa não é progressiva. Vamos ver se o corte esse aqui é abaixar o volume. Essa aqui é progressiva. A tira vai fazendo, então, vai caminhando conforme eu vou fazendo o corte da peça aqui, ó. Eu posso fazer o dimensionamento do passo, então, normalmente de 3 modos: batente, uma faca de avanço ou dispositivo de alimentação conjugado externo à prensa. No caso de alimentadores, o passo é garantido através de furos e pinos piloto. Aqui eu tenho um exemplo de ferramenta progressiva que eu vou formando em 9 estágios, desde o estágio inicial até o estágio final. Aqui também a mesma coisa, exemplo de uma ferramenta progressiva que eu vou formando desde os estágios iniciais até o estágio final. Aqui, por exemplo, eu tenho esse produto em amarelo, ele foi feito 2 vezes aqui, ó, em 14 estágios de
formação. Então nós temos as prensas hidráulicas, onde eu consigo uma força e pressão uniforme e consigo fornecer energia de uma forma gradativa. Já nas prensas excêntricas, as prensas mecânicas, as prensas tipo C ou a prensa tipo H, eu tenho apenas uma pancada que é utilizada então de uma maneira manual, intermitente ou contínua. Então isso aqui é chamado de prensa excêntrica. Geralmente são pancadas e eu não consigo ter a aplicação de força de uma forma gradativa. Na segurança das prensas, então, eu tenho o comando bimanual, ou seja, as duas mãos precisam acionar a botoeira, e tenho também as barreiras de luz de laser que, conforme o operador adentra a prensa, ele interrompe o sinal e a operação para. Os sistemas de embreagem e os sistemas de grades de proteção para as partes móveis. E a linha transfer inclui então uma série ou uma sequência de operações que é utilizada de uma maneira integrada com a gestão da prensa. Vamos mostrar para vocês como funciona a linha transfer. Então aqui é uma sequência de ferramentas, isso é chamado de ferramentas progressivas, ou seja, a tira vai andando e progredindo através das ferramentas e mostra para a gente que desde as etapas iniciais, então, do desbobinamento, que é recebido isso através da usina, manda isso aqui para a empresa vai desbobinar e o desbobinamento é acompanhado então de um corte e das etapas posteriores progressivas em relação à estampagem do produto. Isso mostra para a gente para que servem então estas operações integradas. Pode ver que não tem nenhum operador manipulando nenhuma das peças aqui, e aqui os ferramentais que seguem de uma maneira progressiva. Nós temos aí os alimentadores que vão fazendo essa alimentação progressiva, a chapa vai andando e conforme ela vai recebendo operações, os produtos vão sendo formados aqui. Olha lá, desde a bobina até o produto acabado. E aqui a gente pode verificar, por exemplo, ó, o produto saindo aqui através de esteiras. E aqui eu posso verificar, por exemplo, que o produto sai acabado, indo aqui por uma caçamba, sendo acondicionado em caçambas que podem ir para a próxima operação ou para o cliente. Lá na nossa aula, toda aula gera então um exercício. O exercício que vocês vão ter que fazer com prazo até o dia 30, enviando para este e-mail, não se considera no aproveitamento das chapas para estampagem. O que não se considera no aproveitamento das chapas? A composição química do material, a economia do material, o sentido de laminação ou o formato e a dimensão do material. É só responder e enviar para o meu e-mail. Beleza, turma? Qualquer dúvida, só entrar em contato através do WhatsApp ou através deste e-mail aí. Beleza? Um abraço, até a próxima.